Bom, gente, então começamos a gravação aqui. Estamos retornando aqui com as reuniões da BDE Jovem depois de um tempo, devido às enchentes do Rio Grande do Sul. Nós demos um tempo aí com as reuniões, né? Sabemos que temos muitos colegas da BDE que moram no Rio Grande do Sul, moram em Porto Alegre, principalmente. Enfim, devido à situação, a gente deu um tempo nas reuniões, mas agora vamos voltando aos poucos, né? E hoje a apresentação é da Rafaela de Quadros, que é minha colega no programa de pós-graduação da PUC, né? Inclusive faz pesquisa na área do direito do trabalho, como eu. Estou bem ansioso para ouvir ela falar. A ideia, né, dessas reuniões da BDE Jovem, para quem estiver aqui hoje com a gente, depois quem estiver ouvindo depois no nosso canal do YouTube, né, é exatamente dar voz, né, aos alunos da graduação e da pós-graduação, né, ou que ainda, né, não tem um título de mestre, doutor, tudo mais, deixar com que a pessoa apresente sua pesquisa, fale por uns 15, 20 minutos, depois o resto da hora a gente debate até para facilitar, para ajudar a pessoa a melhorar a pesquisa, né, desenvolver melhor, enfim, né, porque geralmente nos encontros a gente acaba ouvindo mais os professores, doutores, tudo mais, e a gente não fala muito, né? Esses encontros geralmente a gente só assiste e não tem muito espaço para falar nossas opiniões e tudo mais. Então, né, hoje quem vai falar um pouco da pesquisa é a Rafaela, e quem tiver interesse em se inscrever, apresentar sua pesquisa, né, tá lá no nosso grupo de WhatsApp o formulário de inscrição, tem uma ordem, e enfim, todo mundo tem a oportunidade aí de apresentar um pouco sobre sua pesquisa. Então, né, vamos passar a palavra para a Rafaela. Eu permiti aqui que você pudesse compartilhar, veja se você consegue. Consigo. Peraí, deixa eu Tem agora. mais gente entrando agora, que bom. Como que eu faço? Peraí. Eita, nós. Aí, isso aí. Daí eu tenho que ir no documento, né? Uhum. Tá. A gente já está vendo. A apresentação está aparecendo. A gente já está vendo a apresentação. Tá. Então, Isso aí. Tem a na palavra, Rafa. verdade, na verdade, a minha apresentação era o meu tema de pré-pesquisa do mestrado, né? Como o Gustavo falou, eu estou fazendo mestrado na PUC Paraná em Direito Econômico e eu sou especialista em Direito e Relações do Trabalho. Eu estou na área trabalhista. Então, o meu tema, a princípio, seria, e eu falo seria porque depois, spoiler, eu vou ter que mudar de tema, mas seria a ineficiência da Lei 14.611, que é a Lei da Igualdade Salarial. Daí seria, existem critérios remuneratórios para homens e mulheres no Brasil? Aí, a lei é nova, né? A lei foi sancionada em julho de 2003, e minha ideia seria apresentar a lei para vocês e discutir se ela é eficaz na garantia de igualdade salarial entre gêneros e quais seriam as principais falhas de implementação e fiscalização da lei. Daí, começando com o contexto histórico. As constituições, a evolução da legislação trabalhista no Brasil, né? Tanto as constituições de 1934 e 1946 já traziam no seu texto que era expressamente proibido a diferença salarial em questão de sexo. A CLT veio reforçando esse entendimento. Também o Brasil é signatário da Convenção 100 da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção expressamente para a garantia de igualdade salarial em gêneros, e a Constituição Federal, no artigo 5º e no artigo 7º, também já prevê que não há, que é proibido discriminação de sexo e de gênero, e no artigo 7º, principalmente nos ambientes do trabalho. Mas ainda existe na sociedade essa diferença salarial. Então, para tentar resolver esse problema, em 2003 foi sancionada a lei que mudaria o artigo 461 da CLT, que ia prever medidas administrativas para empresas em caso de descumprimento disso. Aí, fazendo assim, por que que foi feita a lei, né? Eu trouxe... Ai, eu tô mudando aqui, vocês devem estar se irritando comigo me mudando, né? Mas eu trouxe índices que comprovam que existe realmente essa diferença salarial em questão de gênero.
Daí, esses índices mostram que 80% dos brasileiros possuem algum preconceito contra as mulheres. Daí, os dados do IBGE mostram que o salário médio das mulheres era de 2.416 e o de homens é de 3.999. Isso são dados de 2021. E na última década, teve ainda um aumento salarial maior do que na década anterior. Daí, então, o rendimento das mulheres, 77% do rendimento dos homens, e o Brasil é o 25º país na posição de desigualdade salarial na América Latina, em uma análise feita de 26 países. Então, a gente está em um índice ruim. E 93 na posição mundial. Daí, aqui, fiz mais uma diferença com base na faixa etária das mulheres também. Porque, se você analisar, existe uma diferença entre mulheres que já foram mães para mulheres que ainda não foram mães também. Isso normalmente aumenta o desemprego e a renda salarial. Daqui detalhes sobre a lei, que foi um decreto de 2023, e a lei prevê que vai ter uma portaria do Ministério do Trabalho com os dados que precisam ter nesses relatórios, que eu já vou explicar como que funciona. Que é assim, era proibido por lei diferença salarial entre gêneros, mas não tinha uma medida fiscalizatória em cima disso. Aí essa lei altera o artigo da CLT para colocar essas medidas. E o que seria essa medida? Empresas com mais de 100 funcionários têm que mandar relatórios para o Ministério Público do Emprego, comprovando que não há disparidade salarial. Também não precisa ser só para o Ministério do Trabalho e do Emprego, pode ser publicada no próprio site da empresa. Daí, as medidas de garantia seriam que as empresas têm que comprovar transparência salarial, fiscalização contra a discriminação, canais de denúncia, programas de inclusão e capacitação e informação para mulheres. Esses relatórios seriam mandados semestralmente, sempre em março e setembro, se eu não me engano. É daqui os conteúdos dos relatórios. Aí, eu parto da hipótese, né, que a lei seria ineficaz. E por que seria ineficaz? A Débora Bizarria e a Célia Machado, que são duas professoras da Fundação Getúlio Vargas, fizeram um estudo comparado com as leis internacionais dos Estados Unidos e do Reino Unido, que eles tentaram implementar um sistema muito parecido com esse, e as duas leis se demonstraram ao longo dos anos, eu acho que elas são da década de 80, ineficazes, não ajudou a reduzir a diferença salarial. Aí, por que isso? Porque não é só a questão de gênero que interfere na remuneração. São muitos fatores que influenciam na constituição do salário, que também deve ser considerado o nível educacional, a capacitação prévia, horas de trabalho, tipo de emprego, carreira, preferências, aspectos culturais sociais. E tem teorias econômicas que explicam como são formados os salários. Teria a teoria do capital humano, que seria uma teoria mais individualista, que explica assim, o salário é muito aplicado com base na capacitação da pessoa, no base do que a pessoa entrega. A teoria da segmentação também é uma teoria que fala que as falhas do mercado repercutem na remuneração, então às vezes a gente não consegue ter uma remuneração, digamos assim, equivalente, porque o mercado possui falhas, elas devem ser corrigidas, mas isso gera as diferenças também. Daí tem as políticas públicas e a discriminação, que também são fatores que devem ser considerados, mas não são os únicos. Aí a professora Fabiana Rodrigues afirma também que tem dois modelos que explicariam a discriminação salarial. Seria o neoclássico e o estatístico. O neoclássico é que a discriminação estaria nos empregadores. Ou seja, os empregadores já têm um preconceito em relação de gênero, isso alteraria os fatores. E o estatístico seria que
comprova que empresas com menos discriminação elevariam as vantagens competitivas e reduziriam tipo, se a empresa tem uma política de inclusão maior, isso levaria a empresa a ser mais competitiva no mercado. Isso seria uma vantagem a longo prazo. Aí também a gente tem que ver que o que explica mais essa desigualdade salarial. E dentro da cultura brasileira são aspectos culturais mesmos. Um muito importante é as mulheres gastam muito mais tempo fazendo atividades domésticas que os homens, então elas têm menos tempo para desempenhar trabalhos e funções relevantes, é quase o dobro do tempo. Participação feminina no mercado de trabalho ainda é inferior, por mais que teve um aumento, né? Hoje em dia está mais da metade das mulheres no mercado de trabalho. Aí a gente sabe, né? A gente que é do direito, não sei se tem alguém da economia escutando, mas o Código Civil de 1916 é muito criticado por ser um código com retrocessos em questões de direitos femininos, e isso impacta na sociedade até hoje, porque foi um código que ficou em vigor até 2002. E um ponto muito importante que tem que ser discutido é os estudos sobre a licença maternidade. Existe uma diferença da probabilidade da mulher se manter no emprego antes e depois da licença. Antes da mulher ser grávida, a média é que uma mulher fica em uma empresa há 3 anos. Depois, e assim, a gente sabe que quando a mulher fica grávida, tem a licença e tem os 12 meses de estabilidade. Depois que ela perde a estabilidade, o prazo médio que a mulher continua no mesmo emprego é de 5 meses. Tem estudos até que mostram que quase metade das mulheres, depois da licença maternidade, é demitida. E também tem uma diferença do impacto, isso em relação com a licença maternidade, entre as mulheres com mais nível de escolaridade do que as mulheres com menos níveis de escolaridade. As mulheres com mais níveis de escolaridade, 35%, não se mantêm nos empregos. As com níveis de escolaridades mais baixos, em 51%, são mandadas embora. Isso todos são dados do IBGE e pesquisa do B3. E aí vem a questão que a lei é muito nova, né? Uma lei de julho de 2023. E mesmo assim, já tem uma ADI sobre ela. A ADI foi proposta pela Confederação Nacional da Indústria e ela diz que nos relatórios que temos que mandar, que as empresas têm que mandar para o Ministério Público do Trabalho, não deixa espaço para você colocar a pessoa, o tempo de função, nem a perfeição técnica. Então, às vezes, pode ser que dentro da empresa existe uma pessoa com salário mais alto que a outra, mas porque ela tem mais tempo de função no cargo e tem mais perfeição técnica, ou um ou outro. E a, a reforma da CLT não dá espaço para as empresas discutirem isso. Então, assim, às vezes existe pessoas com um salário mais alto ou outro, mas você não tem como explicar o porquê. Então, não necessariamente seria um item discriminatório, porque ela é mulher e porque é homem. Não, seria outros fatores que a lei não vê como pôr nesses relatórios. E a princípio seria isso minha apresentação. Também queria dizer que, além da ADI, já existe uma decisão em sentido contrário da lei. Teve 11 empresas do mesmo grupo econômico, que uma juíza do trabalho, acho que da 11ª região, suspendeu a divulgação suspendeu a divulgação do relatório exigido pela lei, sobre o argumento que não estava claro quais seriam os precedentes para manter essa igualdade salarial, exatamente o ponto da ADI, que não há espaço para explicar eventuais diferenças salariais. Então, a lei ainda está sendo discutida, talvez seja votada inconstitucional. E por que que eu não... Porque minha ideia seria falar que a lei não é eficiente. Não é eficiente porque eu vejo que ela tenta salvar a consequência. Tipo, existe a desigualdade salarial. Isso é uma consequência. A lei tenta resolver a consequência, não as causas dessa consequência. E seria isso minha apresentação.
Parabéns, E eu Rafa, pela deixei também apresentação. todas. Ah, sim. Deixei As todas as referências. referências. Depois, se quiser consultar, posso até mandar a apresentação lá no grupo, também para as pessoas que não conseguiram assistir. E daí eu coloquei espaço aberto para perguntas e discussão. Um show de bola. Pode mandar lá no grupo, sim. Algumas pessoas que fizeram a apresentação mandaram. Olha, de fato, muito interessante a pesquisa, tem bastante dados, né? Então ela é bem embasada, o estudo empírico bem aprofundado, né? Parabéns. Você já tinha comentado comigo um pouco sobre como tinha sido feito como estava indo sua pesquisa, mas eu nunca tinha visto de fato os números, tudo mais. E muito interessante, né? Porque eu também que atuo nessa área do direito do trabalho, né? Fiquei sabendo bastante dessa lei. Só que não sabia, não cheguei a estudar de forma aprofundada as críticas que faziam, né? Se ela realmente era eficaz ou até eficiente. E assim, né? Eu me lembro que ano passado, 2023, a ganhadora do Prêmio Nobel de Economia foi uma economista dos Estados Unidos que estudou exatamente essas diferenças salariais no mercado de trabalho. Eu não sei se talvez ela possa te ajudar na tua pesquisa. Deixa eu pegar o nome Sim, eu dela não aqui. tive tempo ainda para apresentação de ver o trabalho dela, mas Aham. ela fala muito do trabalho invisível da mulher, que é exatamente aquela parte, a gente gasta mais tempo fazendo trabalhos domésticos, a gente gasta mais tempo Sim, cuidando de filhos, e isso tira as mulheres do mercado de trabalho. exatamente. Eu peguei o nome dela aqui, a Cláudia Goldin. Não sei como é que Sim, pronuncia exatamente o sobrenome dela, mas enfim, eu acho que ela pode te ajudar bastante, né, no teu trabalho. E assim, óbvio que a perspectiva dela é mais internacional, mas assim, eventualmente na tua dissertação, daí você pode fazer uma análise brasileira daí, né, mas usando a mesma metodologia que ela fez. Eu acho que isso vai ser sim, inclusive, muito importante, né, para a pesquisa aqui do mercado de trabalho brasileiro, porque a pesquisa dela foi muito focada, né, do ponto de vista internacional, Estados Unidos também, mas, enfim, para a gente aqui no Brasil não tem uma análise bem empírica aqui com os nossos dados. Então, se você fizesse isso, olha, seria super bom para nós, né, é super importante para o nosso mercado de trabalho. Eu não sei se você quiser sim. tirar a tua apresentação para a gente, ou você tem mais alguma coisa para apresentar? Ah, não, só estava tentando tirar uma foto, posso? Uma foto. Vai ficar gravado também. Daí, Ah, vai ficar gravado? vai. Mas Daí deixa eu eu te só mando o procurar link. rapidinho. Tá certo. Mas sim, e o porquê que eu também achei bom esse espaço para discussão, porque como está sendo votada a ADI, eu não queria fazer meu tema de pesquisa, eu quero manter sobre critérios remuneratórios entre homens e mulheres, mas eu queria sair do escopo da lei, porque se a lei for considerada inconstitucional, como que eu vou prosseguir minha pesquisa, sabe? Uhum. Então, esse que é meu desafio agora. Por isso que eu queria apresentar aqui até para ver, tipo, sugestões, Mas enfim. você acha que o que você acha, qual que é a tendência no STF? Você acha que a tendência é declarar inconstitucional a lei? Eu acho que sim, e eu já vi também muitos críticos da lei falando da questão da publicidade, de como isso de mandar os relatórios seria uma tentativa de tirar a liberdade, como se for das empresas, sabe? Entendi. Então tem toda essa parte da liberdade das empresas de fazerem políticas internas ou não, e eu acho que sim, porque realmente do jeito que está disposta a lei, eu acho que critério de remuneração, critério de escolaridade, critério de tempo de serviço, critério de aperfeiçoamento técnico, promoções internas, tudo isso não está previsto. Então, assim, não que necessariamente pode ser uma mulher na mesma função, mas com cargo superior ao homem. Eu acho que, assim, eles não têm aqueles critérios de paradigma, sabe? Entendi. De equiparação salarial, né? Porque se você for pedir equiparação salarial com outro funcionário da mesma empresa, que você tem que ter? Mesma jornada de trabalho, mesmas atividades, mesmo tempo de serviço, e na lei não prevê isso, entendeu? Então, ela foi uma lei que está com buracos. Então, não sei se necessariamente ela vai ser inteira revogada ou considerada inconstitucional, mas eu acho que para aplicar esse programa, ela vai ter que resolver as falhas dela, sabe? Pelo menos na minha visão.
Entendi. Mas eu acho que ainda, mesmo que seja declarado inconstitucional, você pode utilizar dessa lei, né, para explicando por que que foi declarado inconstitucional, também ir na linha de que, de qualquer forma, ela seria, ela não seria eficaz, porque o problema tá o problema é muito maior, né? Como você demonstrou ali, tem problemas de discriminação, tudo. E uma coisa, quando eu penso muito na parte da discriminação, eu que advogo para a empresa, eu vejo que muitos criticam o afastamento a licença maternidade. Né? Obviamente, no Brasil, comparado com outros países da Europa e tudo mais, a nossa licença maternidade é Curto. muito, é muito curta, né? São 4 meses só, né? Tem países que a mãe fica afastada mais de 1 ano. Mas mesmo assim, né, o empresariado brasileiro, eu vejo muita reclamação e, enfim, comparado com o homem que só tem direito a 5 dias de licença paternidade, eu acho que o caminho estaria em equiparar. Tem muitos países que equipararam licença maternidade e paternidade, que daí não tem mais não vou contratar mulher, porque a mulher vai ficar Uhum. afastada tanto tempo. Mesmo que esse afastamento não seja, eh não tenha que ser pago pelo empregador, porque ele é pago pelo INSS, né, de qualquer forma, o empregador daí tem que contratar alguém para substituir a empregada, né, que foi afastada, Sim. enfim, acaba virando um custo, né, e tem que treinar uma nova empregada, enfim, por isso que eu acho que daí muitos empregadores, acabam não querendo contratar mulheres que vão ser mães, e bem como você demonstrou ali, depois que se torna mãe, como, enfim, tem filho pequeno, a maioria dos trabalhos domésticos ainda são feitos por mulheres, eu acredito que daí tudo isso é levado em consideração, né, pelos empregadores e por isso que eles têm esse ressentimento aí de contratar mulheres. Eu acho que a forma ideal seria equiparar, né, a licença maternidade da paternidade, eu iria nessa linha. Só que, obviamente, o nosso sistema do INSS já é deficitário, né? Daí você pode até pegar dados da dívida pública, né? Eu acho que depois dos juros da dívida, o que mais pesa para a dívida brasileira é a previdência. Então, assim, Sim. tem que levar isso em consideração, né, talvez daí tem que fazer uma nova reforma da previdência para que a gente tenha mais recursos e possa também, permitir que os homens tenham uma licença paternidade maior. Mas são escolhas, né, porque, enfim, as pessoas estão cada vez menos querendo ter filhos, né, isso também vai virar um problema econômico, lá para frente. Isso tem que ser levado em consideração aí pelo poder público. Eu tô vendo que agora outros colegas estão querendo fazer perguntas. Rafa, se quiser tirar a apresentação, daí a gente conversa, a gente vê todo Ah, mundo, acho que sim, é sim. melhor. Como que eu. Peraí. Aqui, achei. Isso. Acho que é Uhum. a Aina, não sei, desculpa, não sei como é que eu esqueci como é que pronuncia seu nome. Oi, é a Ainá. Aina? Ah, então falei certo. Diga, Aina. Então, eu não consigo abrir o vídeo, tá, gente? Eu tô Tudo no bem. celular. Que eu ia comentar é que eu não sei se vocês já pensaram nessa hipótese com relação até mesmo ao direito administrativo, né? Quando abre esse concurso público para qualquer tipo de cargo, é colocado um salário base. E depois, com relação às especificações técnicas, é feito adicional, né? Seja adicional por estudo, por exemplo, fez pós-graduação, adiciona tanto no salário. Se seria viável, assim, para o direito privado, né, para as empresas aplicarem isso, tipo, um salário base, e posteriormente, por exemplo, a pessoa tem uma qualificação ou uma especificação, há quantos anos ela está trabalhando na empresa. Daí é um adicional. Não sei se isso. É que eu não sou do direito do trabalho, tá, gente? Então, eu conhecimento não Já tenho vi que é do absurdamente com direito relação a isso. Não sou Não? direito administrativo. Eu geralmente trabalho com área de civil mesmo, contencioso civil, família, contratos, assim, mas num outro ramo. Entendi. Vou deixar a Rafa responder, que é a nossa palestrante hoje. Eu acho que tem muitas empresas que já têm essa política de incentivo ao estudo ou de tempo de serviço. E aí que entra também uma das críticas da lei, porque a nova lei não prevê isso, assim, digamos assim, tem empresas, eu sei que
O Grupo Boticário é uma das empresas que incentiva o estudo e as pessoas que têm pós-graduação, mestrado, doutorado, têm essa bonificação no salário. Mas depende muito, assim, não é uma regulamentação de todas as empresas, não é obrigatório isso, né? Tem algumas empresas que têm essa política para aprimorar o desenvolvimento dos seus próprios funcionários. Mas exatamente seria uma das críticas da lei, porque na lei não tem espaço para isso, sabe? Às vezes a pessoa tem um doutorado, tem um mestrado, tem uma pós, ou trabalha na empresa há 20 anos. E isso gera uma remuneração mais alta para ela. Não tem espaço no relatório que a empresa tem que mandar no Ministério Público para colocar isso. Então, a empresa poderia sofrer uma multa, só que porque ela não teve chance de explicar isso dentro do relatório, porque dentro do relatório não tem espaço para essa discussão, sabe? Entendi. É que se a lei tivesse sido um pouco, assim, se fosse previsto isso, talvez fosse um pouco mais Sim, mais tranquila a efetiva, aplicação, sim. mais efetiva. São detalhes que deixaram passar, né? E agora tá gerando todo esse tumulto. Eu acredito, porque assim, nem falei isso na minha apresentação, mas eu acredito assim, a CLT já proíbe isso, a Constituição Federal já proíbe isso, o Brasil já é signatário de convenções internacionais que proíbem a diferença salarial entre sexos, sabe? Então, eu acredito que essa lei foi um achismo muito meu. E como tem essas falhas que, assim, se fosse para pensar um pouco, seriam falhas meio óbvias de perceber, foi uma lei mais política, sabe? Eu acredito que foi assim: vamos lutar contra a diferença salarial entre homens e mulheres, vamos fazer uma lei sobre. Porque já tinha isso, já tem isso. Tanto que já pode ter indenização de danos morais com base nisso, mesmo anterior à lei, sabe? Não é algo que a lei trouxe de novidade. A de novidade é esse relatório que as empresas têm que fazer mesmo. Por isso que eu imagino que seja uma lei mais política do que efetiva, sabe? E acho Não, que é é isso. que eu tô falando assim, é que o teu tema é específico com relação ao gênero, mas ao meu ponto de ver, eles não deveriam nem focar tanto na questão de gênero, mas até, por exemplo, um homem contra um homem podem ter diferenças salariais. Sim, Então, ou uma mulher, eu não tô falando contra como se estivessem brigando, tá, gente? sim, sim. É, mas contra uma mulher também podem ter essas diferenças. E acaba que a própria lei acaba não, realmente não sendo aplicável por conta de uma situação. E o que é, pode acontecer também é a lei gerar mais. Eu acho que assim, como a lei ela foi na consequência, ela pode gerar mais preconceitos ainda. Tipo, se eu vou ter que mandar relatório e se eu vou ser possível levar uma multa, então eu não vou contratar mulher, ponto. sim, exatamente. Nossa, é bem, Né? bem, eu É não aquilo Tem sei, aí. essas É fora da falhas, né? interessante, caixinha, né? né? Quando às Sim, vezes a gente tenta criar um incentivo, mas com a lei a gente cria um desincentivo, né? Isso acontece muito. Por isso a importância da análise econômica do direito, né? E às vezes a gente acha que a análise econômica do direito, né, a gente utiliza muito estudo empírico, né? A Rafaela trouxe dados, tudo, né? Não ficou só em questões teóricas, né? Ela trouxe números, isso é importante para a análise econômica do direito, mas a análise econômica do direito não envolve só questões assim financeiras, né? Também entra Hum, no mercado de trabalho, também entra, né? Por que tem essa diferença aí de pagamento de salários entre gêneros? Tudo isso é análise econômica do direito, né? Se a gente souber como aplicar. Passar a palavra sim. para a Ai, mas Camila. obrigada, Ah, Rafa. de nada, obrigada a você. diga, Camila. Dia, pessoal. Rafaela, desculpa não ter entrado um pouquinho depois. Eu perdi o início da tua apresentação, então assim, peguei o bonde andando, não consegui realmente sim, entender o início da tua discussão, mas pelo que, né, o que eu acompanhei ali nos slides que tu trouxeste, da tua fala agora, ainda dessa explicação agora da resposta à Aina, a questão discriminatória entre homens e mulheres acontece em todas as áreas, né? No mercado de trabalho é muito forte isso, né? A Justiça do Trabalho atua muito em muitos casos. Eu advogo mais na área previdenciária, mas tem alguns casos trabalhistas. E, e tem processos pedindo isso, e a prova, na verdade, disso é muito difícil, né? A prova realmente, assim, é uma coisa bem complexa. E não sei, assim, né, como se a lei previa alguma especificidade sobre essa situação,
né, perdi o início da tua explicação, então vou pedir para voltar um pouquinho, porque ano passado eu lembro numa disciplina, inclusive do que hoje é o meu orientador, o professor Paulo Caliendo, no mestrado, ele é na área tributária, e uma colega fez um trabalho sobre discriminação tributária para mulheres. E acho que, assim, realmente, assim, eu nunca tinha parado para pensar no assunto. E parte converge com o que tu falaste agora, né? Sobre... Ah, desculpa, pessoal, eu sou gaúcha, eu falo tu. Ah, e sobre, assim, né? Assim, esses trabalhos extras que as mulheres têm. E como isso demanda mais tempo, fora das relações de trabalho. E daí, realmente, sim, é uma política das empresas que não... Que as empresas escolhem, né? Não contratar mulheres em função também do que o Gustavo disse da licença maternidade. E também complementando, né, a licença maternidade, salvo engano, na Alemanha é de 1 ano e a licença paternidade também. Então, são 2 anos e daí os pais podem alternar. Então, assim, também e aparentemente funciona lá, né? Então, assim, é um estudo, por exemplo, assim, que tu poderia comparar, usar, né, como de direito comparado, assim, também essa outra, outros exemplos, né, que é um dado interessante. E sobre não utilizar, ou talvez esperar o julgamento da lei, essa no STF, da lei, para tua pesquisa, esperar ou não, eu não sei, assim, né, tá certo, é uma opinião bem pessoal minha. Não sei se é viável, esperar, se for declarado inconstitucional, e tu não usar isso para tua pesquisa, porque tu pode justamente argumentar contra. E eu sei que contra o STF a gente tem um pouco de receio, né? Mas eu estou fazendo isso também na minha pesquisa, na minha dissertação. Eu pesquiso sobre direito previdenciário, agora também estou usando como paradigma umas ADIs do STF. E eu estou dizendo por que eu acho que eles erraram na decisão. Então, incentivo essa tua pesquisa se for o caso. Sim, obrigada. Então, Camila, respondendo a tua pergunta, né? Qual que foi a ideia da lei nova? A lei nova, ela mudou o artigo 461 da CLT, que era o artigo que já previa proibições de discriminação por sexo, raça, etnia, origem ou idade. Daí ele acrescentou mais 2 parágrafos que viriam a ser medidas de garantia para reduções, são para empresas de mais de 100 funcionários, e seria medida de garantia para reduções de discriminação, que seria os relatórios de transparência salarial, com os critérios remuneratórios, uma fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho dentro das empresas, seria obrigatório para as empresas garantirem canais de denúncia, programas de diversidade e inclusão e capacitação e informação de mulheres. Aí, o conteúdo desses relatórios seriam a classificação a base na classificação brasileira das ocupações, né, o CBO. Daí você coloca lá o CBO, a profissão e o salário. Daí seria a publicação desses relatórios semestrais, sendo ou enviando para o Ministério Público do Trabalho e do Emprego, para o Ministério Público não, né? Para o Ministério do Trabalho e do Emprego, ou no próprio site da empresa. E daí seria assim também demonstrar também quais são seus planos de ação para reduzir a salariedade. Então, além dos relatórios, seriam quais são as medidas que a empresa está adotando. Daí a aplicabilidade são para pessoas jurídicas com sede e filial no Brasil. Então, acho que isso é a parte que você fala. Voltando no assunto da licença maternidade e paternidade, o que eu acho muito bom ser ao mesmo tempo. Eu concordo que deveria, não sei se 1 ano, que nem no caso da Alemanha, teria que estudar, porque também, querendo ou não, a realidade econômica do Brasil é diferente da Alemanha, né? Às vezes, uma pessoa, para a empresa, não dá para deixar uma pessoa 1 ano afastada do emprego, e que nem o rombo previdenciário e muitas outras consequências que isso ia causar. Mas o que eu penso, né? Eu penso que 5 dias a licença paternidade é muito pouco. Como que você vai cuidar, criar vínculo com o teu filho, ajudar a mãe em 5 dias? E às vezes também esse sentido, que eu sei que na Alemanha você pode mitigar, né? Digamos assim,
é 1 ano do pai ou da mãe. Então, se a mãe quiser voltar no emprego 6 meses antes, ela consegue. O pai também consegue voltar. E porque, querendo ou não, é uma opinião minha, mas eu acho que é uma opinião correta minha, as funções de pai e mãe são equivalentes. Não, a mãe não tem que ter mais responsabilidade que o fora. A gente sabe que a questão da amamentação, muitas coisas impactam, mas a mãe não é mais responsável pela educação e criação do filho do que o pai, né? Então, são todos pontos que a gente tem que avaliar. Não sei se ficou em branco alguma pergunta sua. Não, não, era isso mesmo. E daí eu fiquei pensando também, né, assim, em números, porque tu disseste que a lei é recente. Já tem algum desses relatórios disponíveis ou ainda não? Então, tem algumas. Se as Sim, empresas tem estão empresas. usando isso, se... Tem relatórios, eu não sei como que tá a publicidade disso para as pessoas comuns, mas já foram enviados relatórios esse ano, em março. E como eu falei, também já teve empresas que receberam alvará de não precisar enviar o relatório para não infringir a privacidade da empresa. Como assim, foi uma decisão, a empresa entrou na justiça pedindo isso para não ser autuada, porque ela não tinha como colocar todos os itens, então, e foi concedido, ela não precisou demonstrar o relatório. Então já temos decisões assim. Então teve empresa. Ah, tá. Agora eu consigo entender mais sobre Mas o eu ainda não, eu quanto acho que a ninguém ainda ineficiência da lei, né? é Entendi. Então tá bom, obrigada. Seria nada. interessante a gente conseguir ter acesso a esses relatórios, né? Sim, sim, até para ver assim, realmente esses relatórios são tão falhos do jeito que será que realmente não tem ou são só as empresas não usando isso de arcabouço para não usar, sabe? Mas eu acho que eles deveriam, e por ser possível publicar no site da empresa também, como que a empresa está publicando isso nos próprios sites? Querendo ou não, eles podem fazer um marketing muito grande em cima disso também. Sim. Então tá bom, obrigada. De nada. E interessante, só porque a Camila comentou do caso da Alemanha, realmente, eles têm lá uma data para os pais, né, de licença, né, parental, e daí os próprios pais decidem entre si, né, quanto tempo cada um vai ficar em casa cuidando do filho. Isso também é interessante, né, de se pesquisar, né, talvez seja melhor do que impor, assim, Rafaela fica 6 meses, o Luiz fica 6 meses, entendeu? Acho que você deixar a cargo do casal decidir o que é melhor para eles, eu acho que é até mais eficiente, né? E, enfim, é algo de se estudar também. Jorge, tem alguma dúvida? Alguma consideração? Sim, são as considerações. Primeiro, Rafaela, parabéns pelo teu trabalho, muito interessante. Só algumas considerações que eu acho que podem te ajudar na pesquisa. Uhum, E eu não sei se você já consultou no CNJ, que existe lá um protocolo, é recente, se não me engano, é de 2021 ou 22, sobre julgamento com perspectiva de gênero. de gênero. Aham. E lá eles abordam as diversas áreas do direito. Por exemplo, nisso que o pessoal vinha comentando, eu já vi alguns casos do escritório em que, por exemplo, só que é em direito de família, que o tempo da mulher gasto com a criação dos filhos e as tarefas da casa foi considerado na partilha, como para considerar para equilíbrio, como uma questão material na partilha que deveria ser contabilizado. Então, acredito que na parte Legal. do direito do trabalho deve ter alguma questão assim também. Uhum, E, e talvez uma que possa ser um objeto de um outro artigo ou que você possa abordar na tua pesquisa, seria as consequências dessa lei no que toca ela, bem ou mal, impor que as empresas passem a adotar agora um programa de conformidade, em as empresas que não estariam sujeitas a isso, né? Por exemplo, um supermercado que tem aí 100, em tese não teria algum motivo para ter um programa desse tipo e essa lei meio que acaba impondo, né? sim. E, e até na parte daí da administração pública, eu já vi alguns editais de concurso e explicitamente eles impedem o ingresso de mulheres, por exemplo, se for relacionado a um órgão da segurança pública, por exemplo, a Guarda Municipal. Eles colocam um limite lá, aqui vai poder entrar 10% de mulheres e 90% de homens. E ainda discriminam o salário, isso num edital de concurso. E aí existe muito aquela questão da CLT não aplica, é norma estatutária.
Então, talvez pudesse ser também um tema que você pudesse abordar, né? Sim, bom para um artigo. E Mas, assim também. mas é muito, muito boa a tua apresentação, parabéns. Obrigada. Não, Obrigada esse pelo âmbito espaço. do mercado de trabalho e tudo mais é muito rico em questões acadêmicas, né, para produção científica, né? Mercado, eu sou apaixonado, né, nessa área de análise econômica do direito do trabalho, sou até suspeito para falar, mas de fato, só nessa questão aí de igualdade salarial, olha, dá para fazer pesquisa em vários âmbitos, né? Dá para pesquisar como que dá para solucionar, né? Se dá para equiparando a licença paternidade e maternidade, como fazer isso, né? Também ir para essa questão do que o Jorge falou de contratação de funcionários públicos que realmente tem muita discriminação e, enfim, daí está fora da abrangência da CLT. Enfim, eu acho que a Rafaela não vai ter com que. Eu me lembro que quando ela entrou no mestrado, ela não sabia muito bem se ia nessa linha de pesquisa. Eu acho que tem que ir mesmo, tem que explorar. O Brasil precisa de gente explorando, né? E sob a ótica da análise econômica, né? Não só sob a ótica da. Acho que a análise econômica do direito tem ganhado espaço aí nas decisões judiciais, também na advocacia, né? Eu estou até com um plano aí eu vi que o Jorge, nosso colega da BDA Jovem em Brasília, ele fundou lá no Distrito Federal a comissão da OAB de análise econômica do direito. Eu estou com esse projeto aqui também, estou conversando com vários professores de fazer aqui no Paraná essa comissão, porque também é algo que pode ser utilizado pelos advogados, né, nas suas argumentações, né? E, enfim, como os juízes estão cada vez sendo mais incentivados a seguir pelo princípio da eficiência, então o advogado vir com números, mostrar os impactos que isso pode causar, enfim, no mercado de trabalho, na economia, isso é de extrema importância. Alguém mais tem alguma consideração? Desculpa, Rafa, queria falar alguma coisa? Não, não. A Camila só falou que aqui no chat, né? Salvo engano, esses editais de concursos, os tribunais mandam retificar, porque a discriminação pode, na segurança pública, em alguns casos, e limitar a quantidade de vagas para mulheres não pode mais. Só para Hum, também acrescentar no. Existe esse entendimento, mas eu que milito no direito administrativo não é uniforme. Existem tribunais juízes que entendem, falam, é segurança pública, a pessoa precisa ter força física, então justifica a limitação. Muito isso ocorre quando a limitação, digamos, não está na lei, apenas no edital, mas quando inclui na lei, eles validam. Até recentemente saiu um julgado de altura. Aí não é questão de mulher, mas, por exemplo, a altura 1,65 m, se tiver na lei, pode limitar. Sim, Não se entra na questão, na matéria, né? É só questão de forma. Está na lei, tem pertinência com questão física, permite. Particularmente, eu acho isso um absurdo. Tá na Uhum. lei um requisito de altura, requisito sim, etário eu até parcialmente entendo, o requisito da altura Válido. menos ainda, mas aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, os tribunais são mais flexíveis, então vamos dizer assim, com essa questão, ou inflexíveis, porque não permite mais essa discriminação, pelo menos na segurança pública, nessa questão da idade, na idade e na altura, pelo menos. será que seu tio Sim, não tem sim. trabalho com relação a isso, Camila? Talvez tenha, ele, né, escreve sobre várias coisas, vou sugerir, se ele não escreveu, eu vou sugerir então esse tema, mas ele escreve bastante sobre igualdade e desigualdade, né, mas Pois é, vou então. sugerir o tema para ele então. Eu sei que ele não é da análise econômica do direito, mas um dia, quem sabe, convidá-lo aí para falar sobre essa questão, né? Porque mesmo não sendo, esse discurso que ele tem de desigualdade acaba tendo impactos econômicos, né? Então a Muito. gente pode, obviamente, se utilizar disso. Não, eu convido sim. Ano passado eu fiz uma disciplina da administração no mestrado Uhum. e convidei ele conversou com a gente durante um tempo ali, o pessoal gostou bastante, os professores também. Não, óbvio, Convido não tem... sim. O tempo dele é escasso, né? Mas eu convido sim. Uhum.
Não, vamos marcar alguma coisa. Eu, né, agora também como diretor da BDE, tudo, eu tenho também promovido eventos além da BDE Jovem, né? Sim, Dia 18 eu mesmo tem um acompanho. sobre. Então, dia 18 tem um da reforma tributária, que eu estou trazendo professores, uma professora aqui de Curitiba, outra professora de fora, enfim. Né? Então, acho que a gente pode conversar aí e combinar uma com teu tio. Porque é impossível alguém não gostar do seu tio. Eu acho, é impossível. Leandro, é impossível. Sim. Alguém mais tem alguma consideração, né, com relação ao trabalho da Rafa ou sobre pesquisas correlatas? A Rafa, então, assim, já que a gente está terminando, né, como o Gustavo disse antes, é muito importante essa tua pesquisa, né, não só na área do direito tributário, mas geral também, assim, eu gosto dessas áreas em que a gente estuda e na ED a gente vê bastante isso, assim, uma aplicabilidade, assim, bem forte, né? Então, realmente faz muita diferença, não só no âmbito da academia, mas na vida das pessoas impacta muito. Então, assim, parabéns, eu particularmente gosto muito, muito desses trabalhos. Obrigada, Camila. Inclusive, eu quero ver, todos vocês estão no grupo do WhatsApp lá da BDE Jovem, na descrição do grupo tem um formulário, quero ver o nome do Jorge, da Camila, da Aina, a Juliana entrou mais tarde aqui também, quero ver. Eu estava até dando uma olhada aqui no formulário, vocês não se inscreveram para falar sobre as pesquisas de vocês, eu quero ver, ó, a Camila é da área de previdenciário, ainda não tivemos nenhum trabalho nessa área, quero ouvir vocês também. Agora nós vamos voltar com as reuniões, né? Sei que a situação aí É, no Rio Grande do Sul ainda é complicada, mas acho que devagarzinho a gente pode, né, e com antecedência, a gente combina aí as reuniões, vocês se preparam. Obrigado pela oportunidade. eu quero, assim, toda vez que eu vejo, né, assim, que eu participo das reuniões, eu vejo o pessoal participando e preenchendo os formulários no grupo. Eu disse, eu vou, mas assim, a minha pesquisa, ela anda meio parada. A situação, né, aqui tá meio difícil, assim, estamos voltando à normalidade agora. Mas acho que agora em julho e em agosto eu vou preencher lá para falar. Porque Perfeito. sempre que eu vejo uma apresentação assim, eu me empolgo e disse, eu preciso falar, mas eu não tenho ainda tantos dados, assim, e com essa qualidade, né, que o pessoal tem apresentado, eu confesso. Mas a Rafaela foi uma das exceções, assim, de trazer bastante dado, enfim, né, uma pesquisa bem empírica, porque bastante apresentação que a gente teve aqui não teve essa quantidade vasta de dados. A pesquisa da Rafa está bem avançada, mas, enfim, a gente está aqui também para auxiliar, né, no desenvolvimento da pesquisa. Então, né, se você já tiver um tema e já tiver ali né, uma ideia da onde você quer seguir, acho que a ideia exatamente dessas reuniões é com que a gente possa contribuir também, né? Aí, ajudar a trilhar um caminho aí para a pessoa. Mas então é isso, pessoal. Eu vou dar para encerrada, né? Já são quase meio-dia, né? Do sábado. Vou dar para encerrada a reunião de hoje. Vai ficar gravada no YouTube. Eu vou fazer agora todas as postagens, tudo mais, né? Divulgar que vai ficar gravada. Geralmente o pessoal também sempre tem. Eu tenho visto, né? Eu que controlo o canal da BDE, que bastante gente assiste depois as reuniões, né? Então vai ficar gravado lá também para quem quiser tirar print, enfim, ouvir, lembrar de algum dado ou outro. A Camila entrou mais tarde, a Juliana, que está aqui com a gente, também entrou mais tarde, vai poder ouvir a reunião completa. Mas é isso, queria agradecer e até uma próxima oportunidade. E parabéns, Rafaela, mais uma vez pelo trabalho. Obrigada, gente. Um bom sábado a todos. Obrigada, Bom final de pessoal. semana. Até mais. Bom final de semana.